Fala galera, beleza? Olha, eu queria falar aqui sobre uma pergunta que eu recebi recentemente de uma amiga minha que é fotógrafa e ela fez a seguinte pergunta: Fogo, por que que os meus posts só são visualizados pelos meus amigos? Porque só quem me conhece visualiza meus posts. E o que que eu faço para que minhas publicações alcancem mais pessoas? Então eu gostei de receber essa pergunta. Se você tem essa mesma pergunta, se você se faz essa mesma pergunta, ou se você percebe que os seus posts só ficam ali no mundinho das pessoas que te conhecem, se você gostaria que suas publicações alcançassem mais pessoas, fica aí que eu acabei de gravar uma aula muito legal sobre isso e vai ser muito interessante falar sobre esse assunto com vocês, beleza? Bom, antes da aula, deixa eu falar um pouquinho do motivo desse tema, né, desse assunto. Essa aula ela é específica para fotógrafos. Eu fui convidado por um casal de amigos de longa data, eles são fotógrafos. Eles têm a empresa chamada Lombardes Fotografia, é o Netinho e a Mari. Eles são grandes amigos e me convidaram para gravar essa aula, falando um pouco sobre marketing para fotógrafos, né? E aí eu peguei coincidentemente, pergunta que eu recebi de uma fotógrafa recentemente falando sobre isso. E aí achei que seria um tema legal pra gente falar aqui. Então, obrigado, Netinho e Mari, por esse convite. Foi um prazer, gravar essa aula. Mas para quem está assistindo, ela serve para qualquer tipo de negócio. Então, se você está assistindo, não pense que é só para fotógrafos. O que vai ser falado aqui pode ser usado para qualquer empreendedor, qualquer empresa que tem esses mesmos problemas. Então, antes de tudo, vamos para as considerações gerais, as considerações iniciais. São pontos que eu gosto de colocar no início de toda a aula. Quem assiste com frequência já sabe, já está careca de saber do que eu vou falar aqui. Primeira coisa que eu gosto de dizer é que eu vou fazer o máximo para não falar termos de marketing, termos marketéis, né? Vou tentar falar a linguagem do empreendedorismo, a linguagem do empreendedor. Outra coisa, isso é um conteúdo denso, é uma aula longa. Então, se você for ver, é um vídeo longo. Então, eu quero que você encare isso como um vídeo de verdade, uma aula de verdade, desculpa, e não um vídeo com dicas, 7 dicas de alguma coisa, né? É uma aula mesmo. Então, pare para anotar, fazer anotações. Se você tiver que sair, dá uma pausa e continua depois, beleza? É uma aula mesmo, considera isso como uma aula. Eu gosto de avisar antes, porque quando a pessoa já vê que passa de 10, 20 minutos, já pretende não assistir, mas assiste, você vai ver o quanto é bom para o seu negócio. Se você quiser fazer como eu faço para assistir os meus conteúdos, é sempre assistir na velocidade acelerada. Tudo que eu assisto na velocidade 2x. Então, se você quiser, eu sempre falo, às vezes eu dou uma gaguejada, às vezes eu falo devagar. Se você quiser acelerar, então, se você estiver assistindo pelo celular, tem um menuzinho, você escolhe lá a velocidade 2x ou 1.5, alguma coisa, você já vê mais rápido, você aprende mais rápido. Se você tiver no Chrome, tem uma extensãozinha que você baixa e você consegue acelerar. Se quiser assistir, me ouvir na velocidade normal, você que sabe. Eu acho devagar, mas beleza? Isso aqui não tem edição. É um vídeo, você vai ver eu gaguejando mesmo, vai ver eu olhando para minha colinha. Eu adoro olhar para minha cola, porque me deixa aqui ligado em o que falar para vocês. Então é isso, não tem corte, aqui é coisa das trincheiras mesmo, beleza? Bom, então vamos para aula, né? Antes de começar, eu quero repetir a pergunta dela. Essa minha amiga fez a seguinte pergunta: Fogo, como é que eu faço para os meus posts, as minhas publicações não serem visualizadas só pelos meus amigos ou pelas pessoas que me conhecem? Como é que eu faço para isso ser visto por mais pessoas, para isso alcançar mais pessoas, né? E qual é a hashtag que eu uso? Eu gostei que ela perguntou da hashtag. Olha, esse tipo de situação acontece com todo mundo, com todo fotógrafo ou com qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de empreendedor, né? No início da carreira ou no início dos negócios, a publicação e a divulgação desse produto através das redes sociais, no início ela alcança poucas pessoas, né? Mas isso é frustrante se isso demorar por muito tempo. Então acaba deixando o empreendedor, o fotógrafo desmotivado, ele começa a perceber que sua agenda não está lotada, que ele não tem novas oportunidades de trabalho
E aí acaba ficando mais frustrado e desmotivado por causa disso. Agora, existem algumas técnicas de distribuição de conteúdo e estratégias para que as publicações alcancem mais pessoas. E através dessas estratégias, esse jogo pode mudar, né? As coisas podem. A mesa pode virar. Então, da desmotivação pode ter então motivação para trabalho, percebendo que as suas publicações estão alcançando novas pessoas, mais pessoas que não te conhecem. Isso vai trazer novas oportunidades de trabalho, de venda, aumento de faturamento, e aí o fotógrafo fica mais motivado para trabalhar, né? Bom, e antes de responder a pergunta dessa minha amiga, é, eu quero falar um pouco sobre o universo de pessoas que estão ao nosso redor, o universo de público, de audiência que nós podemos alcançar através dessas estratégias. E eu vou mostrar esse público através de um triângulo, que eu vou mostrar aqui na edição, mas eu tô rindo já porque todo mundo briga comigo que em todas as minhas aulas eu coloco o funil, né? O funil de vendas, que é um triângulo com a base para cima e a ponta para baixo. Coincidentemente hoje eu não vou falar sobre o funil. Eu adoro falar sobre o funil e mostrar, mas hoje eu não vou. Mas eu vou representar essa audiência, esse público que nós podemos alcançar através de um triângulo virado para cima, a ponta para baixo e a base embaixo e a ponta para cima. São três fases, são três pedaços desse triângulo. E esse triângulo ele mostra o universo de pessoas e público que nós podemos alcançar. Ele fala também sobre os três tipos de clientes, os três tipos de prospect que nós podemos ir atrás. E esse triângulo, engraçado, a gente vê na internet esse triângulo em algumas pessoas de marketing falando sobre isso. E eu não me importo muito com os nomes, né, das teorias, das gravuras, dos gráficos. Então eu gosto de dar os meus nomes para as coisas, né? E esse triângulo não tem um nome. Então, sei lá, me ajudem aí a dar um nome para esse triângulo. É o triângulo do povão, o triângulo da galera, não sei. Triângulo do povão. Faz o seguinte, coloca aí na hashtag, nos comentários do vídeo, qual nome você acha melhor para dar para esse triângulo. Eu vou falar sobre ele aqui, se você achar um nome melhor eu adoto. Se não, vai o meu nome que é Triângulo da Galera, Triângulo do Povão, beleza? Vamos lá. O triângulo vai aparecer aqui na edição e eu vou tentar falar um pouco sobre cada fase, cada parte desse triângulo, né? Cada tipo de cliente. Então, na parte de cima do triângulo tem os clientes, a audiência ou o público, né? O nome que você quiser dar. Eu vou falar público aqui. É o público que te conhece e está buscando o seu serviço. Então, é aquele cara que mais fácil de encontrar. Então, ele já te conhece e está em busca do seu serviço. Vou abrir um parênteses aqui, vou continuar falando do triângulo, das outras partes, mas vou abrir um parênteses aqui em cima, né? Não sei se vocês conhecem a teoria da fruta baixa. Eu já falei algumas vezes sobre isso para algumas pessoas que trabalham comigo, mas eu acho que eu não falei nos vídeos aqui. A teoria da fruta baixa, ela ao longo dessa aula vocês vão ver que tem tudo a ver com o público e as estratégias que nós temos para alcançar esse público. A teoria da fruta baixa é assim, mais ou menos assim. Imagina uma árvore cheia de fruto, e ela tem fruto desde a ponta da árvore até embaixo aqui, né? Mais fácil, aqui na região mais fácil de alcançar, né? Então, toda a parte da árvore, como é que chama essa parte que é só as folhas, acima do caule? É coroa, né? Coroa, copa da árvore, não é isso? Eu acho que chama copa da árvore, peraí. Vou procurar no Google aqui. Copa da árvore. Isso. É copa da árvore. Ó, vou pedir pro editor colocar. Pro editor dar o print aqui da minha pesquisa e colocar no vídeo. Que é copa da árvore. Acertei a palavra. Então, continuando, para ser rápido. Imagine então que toda a copa da árvore tem frutos. E você está ali embaixo querendo esses frutos. Então, quais são os frutos que você vai pegar primeiro? São os que estão mais
mais baixo, né? Mais próximos de pegar. Então você pega aqui, pega outro fruto. Então toda a parte de baixo você vai acabar consumindo mais rápido. E aí aqueles frutos vão acabando. Quando você quiser pegar, quando esgotar os frutos da parte de baixo, você vai querer pegar os frutos da parte de cima, do meio. Então precisa de um pouco mais de esforço. Então você vai pular, ou você vai pegar um cabo de vassoura para puxar o fruto. Mas a mensagem aqui, a essência, é dizer que quando o fruto está mais alto, mais esforço você tem. Então você tem que pular ou pegar um cabo de vassoura. E quando o fruto está bem mais em cima, lá na ponta da árvore, na ponta da copa da árvore, você tem que ter muito mais esforço. Então você vai ter que pegar uma escada, você vai ter que pegar um cabo bem maior para puxar. Então, nessa teoria, mostra que quando você quer os frutos mais baixos, o esforço é menor. Quando você quer os frutos mais altos, o esforço é bem maior. Trazendo aqui para o nosso triângulo do povão, estou fechando parênteses que eu abri, né? Trazendo aqui de volta para o triângulo, é o seguinte: a parte de cima do triângulo, como eu falei, ele é o público que já te conhece e já está atrás do seu serviço, está atrás do seu produto. Então, você tem pouco esforço para pegar. Então, geralmente, quando você faz um post, você faz uma publicação, ou você fala do seu produto, as pessoas ao seu redor já captam e aí ali é bem mais fácil fazer uma oportunidade de venda, alguma coisa assim. Pessoal, eu vou responder a pergunta da minha amiga, mas eu quero deixar claro esse conceito do público que está ao nosso redor antes. Vamos para o meio do triângulo. São as pessoas que conhecem, são as pessoas que precisam do nosso produto, do seu produto, mas que ainda não te conhecem. Então veja a diferença da ponta para o meio. Na ponta as pessoas te conheciam e queriam seu produto. Aqui as pessoas querem seu produto, mas ainda não te conhecem. Então o que você precisa fazer é só aparecer na frente dela, né? Se ela está buscando o seu produto, você fala, opa, tô aqui. Então um exemplo seria, ela está no Google procurando, olha, fotos para casamento, fotos para eventos corporativos, fotos para newborn, né? Com a criança recém-nascida. Então, ela está em busca, mas ela não te conhece. Então o seu papel é aparecer na frente dela. Aparecer no Google, aparecer nas redes sociais. Se ela está em busca, você tem que aparecer na frente dela, tem que chamar a atenção. Então, aqui já é diferente da ponta do funil. E é diferente, seguindo agora a teoria da fruta baixa, a fruta já não é tão baixa. Você tem que fazer um pouco mais de esforço para encontrar essa fruta. E na parte de baixo do triângulo, que público é esse? É o público que precisa desse produto, mas não é para agora. Então, ela também não te conhece, o público não te conhece, ele está atrás do seu produto, mas não é para agora. Ele sabe que precisa, mas não é para agora. No exemplo que eu dei, sei lá, é uma mãe que está no início da gravidez, se eu falei do newborn, né? Está no início da gravidez, ela sabe que em 11, 12 meses, em um ano, ela vai precisar desse produto. Então ela sabe que mais para frente ela vai buscar isso. Ela não está buscando agora. Então, Então, deu para entender, né? Então, é basicamente isso. A comunicação com esse público também tem que existir, só que é uma comunicação diferente. É uma comunicação onde você tem que ensinar, onde você tem que talvez mostrar é de uma forma mais educativa, né? Então não é mais uma propaganda para você chamar a atenção e já que ele está buscando, não. Você tem que educá-lo e conquistá-lo para que no futuro ele lembre de você e fale, pô, eu preciso desse produto e vou falar com o fotógrafo X que eu já tenho percebido dele nos últimos tempos aí, né? Eu vou atrás dele. Agora, uma coisa legal, se você perceber, que é o seguinte: o triângulo mostra o volume de pessoas que tem em cada fase. Então, tem bem mais pessoas nas duas fases de baixo do que nas fases de cima. E aí vem a pergunta:
Eu devo publicar para quem? Eu devo me comunicar com quem? E aí vem a resposta mais fácil de dar, que é a famosa depende. Depende. Se você está querendo vendas mais rápidas, se você já sabe que tem uma boa quantidade de pessoas que te conhecem e que está em busca do seu produto, você vai se comunicar com essas pessoas. Agora, veja, onde tem mais gente? Onde tem mais potencial de venda? São as duas fases de baixo, são as pessoas que não te conhecem. Então, a comunicação com esse público, com essa audiência, tem que existir. Tem que haver o esforço para ir atrás das frutas que não estão tão baixas, que são as frutas do meio e as frutas lá de cima. Deu para entender? Então, a comunicação é diferente em cada uma dessas, para cada uma desse tipo de cliente, para esse tipo de público. Beleza, mas até agora eu não respondi a pergunta da minha amiga, né? E aí você deve estar aí se perguntando, nossa, esse negócio de público, fruta baixa, fruta alta, fala logo como é que eu me comunico com as pessoas que não me conhecem, como é que eu faço minha publicação, meu post aparecer para mais pessoas. Bom, vamos lá então para a pergunta da minha amiga, né? A pergunta dela era dividida em 3 partes. A primeira parte é por que o post dela só alcança os amigos? E a resposta eu acabei de falar. Porque ela só está pegando fruta baixa. Certo? Tem erro nisso? Não, como eu acabei de falar, não tem um problema. As vendas são até mais rápidas. Mas, uma hora, as frutas baixas se esgotam. E aí, é preciso fazer esforço para alcançar mais. Então, a resposta a resposta para ela é, por que meus posts, minhas publicações, só meus amigos visualizam? Não tem hashtag mágica. É porque você só está atrás das frutas baixas. Beleza? E aí, a segunda parte da pergunta dela é o que então fazer para alcançar as novas pessoas que me conhecem? Bom, agora eu vou abrir outro parênteses. Eu quero falar um pouco sobre como as redes sociais, como é que elas tratam as nossas publicações. Por que ela faz, por que ela entrega para mais pessoas ou para menos pessoas. Então, estou abrindo esse parênteses aqui. Inclusive, tem gente que já percebeu que tem gente que começa a contar uma história, aí no meio dessa história ela lembra de uma coisa e aí abre o parênteses, começa a falar de uma outra coisa, e no meio dessa segunda coisa ela já vai falar sobre o terceiro assunto e ela não volta, né? Não fecha os parênteses. Eu vou fazer de tudo para fechar os parênteses aqui e voltar para pro raciocínio que eu estava. Ainda bem que eu tenho a cola aqui na frente. Inclusive, quando eu percebo que as pessoas ficam fazendo isso, eu quase que interrompo e falo, cara, volta lá para onde você estava, né? Para a história que você estava contando. Então, beleza. A segunda fase da pergunta dela é o que fazer, então, para as minhas publicações alcançarem mais pessoas. E então eu abri o parênteses para falar um pouquinho sobre o comportamento das redes sociais. Imagine que você, tenha 1000 seguidores na sua rede social, beleza? Facebook ou Instagram. Vamos supor que você tenha 1000 seguidores. E você faz uma publicação hoje, uma foto, um post específico. E aí eu te faço uma pergunta. Quantas pessoas visualizam isso? Se você nem percebe, se você nem olha para essa métrica, você já está errado, beleza? Mas vamos considerar que você olha para isso, que você percebe esses números, essa métrica. Você percebe que não são os 1000 seguidores que você tem que visualizam essa publicação, certo? E por que será? É porque o Facebook ou o Instagram ou o YouTube não quer, beleza? Mas por que ele faz isso? Porque ele é ruim? Não. É porque é o modelo de negócio deles. E é assim que eles ganham dinheiro. Então eles entregam para uma pequena parcela da sua audiência, sobra uma parcela, e aí ele fala, olha, me paga que eu entrego mais, que eu entrego para mais pessoas. Não só para a parcela de pessoas que faltaram, mas para as pessoas que não te conhecem ainda. Opa, pessoas que não te conhecem ainda. Frutas um pouco mais altas, que é a pergunta da minha amiga. Como é que eu faço para os meus posts serem visualizados por mais pessoas? Então, é isso que você está entendendo. Posts patrocinados. Então,
Isso é ruim? Não, não é ruim, é assim que é o negócio. É assim que é o mundo, é o mercado de publicidade, é o mercado do marketing. Sempre foi assim, antes de existir as redes sociais. Você colocar alguma coisa na revista Veja ou no outdoor da esquina, você tinha que pagar. Na internet, você paga muito menos e escala muito mais, então é bem melhor hoje em dia, só que você tem que pagar também. Então esse é o modelo de negócio das redes sociais. Então veja, estou fechando parênteses aqui, estou voltando para a história. Quando nós utilizamos os posts patrocinados, quando você está lá visualizando no seu Instagram, está no feed, de vez em quando, ou no Stories, né? De vez em quando aparece o nomezinho patrocinado e você vê que aquilo é uma propaganda. Então, é dessa forma que você consegue fazer com que as suas publicações venham um pouco mais para baixo no triângulo, alcançar pessoas que você não conhece ainda, ou que não te conhecem ainda. Então veja, na parte do meio do triângulo, são pessoas que buscam o seu produto, mas ainda não te conhecem. Então quando ela está no Google, e você investiu no Google AdWords, por exemplo, ela buscou fotografia para eventos corporativos, opa, apareceu sua empresa lá, apareceu você como fotógrafo, porque você usou um cabo de vassoura para pegar uma fruta um pouco mais para cima, ou seja, você fez um pouco mais de esforço, você teve um investimento para fazer com que essa pessoa que estava te procurando, você apareceu na frente dela. Opa, tô aqui. É a hora de você mostrar o seu produto e falar, olha, agora é a hora de você usar meu serviço. Lembrei aqui de um assunto. Na parte de cima é mais fácil, é o público que já te conhece, as vendas acabam, as oportunidades de trabalho e de venda são mais rápidas, são mais fáceis. Porém, pelo fato de serem pessoas que estão em busca do seu produto e com um pouco de urgência, às vezes tem um lado negativo de você trabalhar só com essas pessoas, porque essas pessoas também variam muito de um fotógrafo para o outro por causa de pequenos preços. O cara está atrás de preço, não está atrás de tanta qualidade assim. O cara quer preço, rápido. Quando você começa a trabalhar com os públicos de baixo do triângulo, que são pessoas que você está conquistando e elas vão virando seus seguidores ou pessoas que são admiradoras do seu trabalho, elas começam a decidir mais pela qualidade do seu trabalho do que pela urgência de preço, esse tipo de coisa. Tô bebendo muita água, tô ficando com a boca seca. Bom, aí você deve estar se perguntando, e aí, precisa de muito dinheiro para fazer isso? Pô, eu não tenho dinheiro, né? Estou começando agora como fotógrafo. Ou até empresas de fotógrafos que já têm uma equipe grande, se não usam ainda essa estratégia, deve estar se perguntando, mas quanto será que eu devo despender para alcançar mais pessoas, né? E não é muito dinheiro, não é muito dinheiro. Claro que tem empresas que para alcançar grandes resultados investem também uma boa quantia de dinheiro. Mas no começo é possível você fazer um investimento, você vai ganhar mais faturamento. Desse maior faturamento você reserva uma quantia maior para poder investir nos posts patrocinados e aí isso vai crescendo gradualmente. Não precisa ser demorado, mas não precisa investir muita grana no início. Cara, agora vem o que eu acho mais importante nessa engenharia toda, cara. As partes de baixo do triângulo, repetindo, são pessoas que não te conhecem e que estão em busca do seu produto, beleza? Se seu papel aí é chamar atenção e fazer um esforço maior para pegar essa fruta um pouco mais alta, vai ter a hora que o cliente vai te encontrar. E o que ele vai ver nos seus posts, nas suas publicações? Só fotinha? Só foto? Veja, o fotógrafo ele tem a vantagem da foto ser um conteúdo. Então, imagine, eu, por exemplo, né, que sou aqui o meu trabalho é vender conhecimento, certo? É oferecer conhecimento, que é o que eu estou fazendo aqui. Se eu colocar só foto nas minhas publicações, no meu Instagram, aonde eu estou colocando conteúdo,
Isso não é bom. Isso não é bom. Mas o fotógrafo tem a sorte. E também restaurantes, né? Se você coloca um prato, uma bela carne, isso chama atenção, isso é bonito, isso é um tipo de conteúdo. O fotógrafo de casamento, o fotógrafo de ensaio feminino, é, a foto também é um tipo de conteúdo. Mas imagina, você fez um grande esforço para encontrar esse novo prospect, esse novo cliente, essa pessoa que não te conhece ainda, e ele entra no seu Instagram e só vê foto. Ele vai falar, pô, legal, ele tira fotos legais. Mas o outro também tira. Esse é o negócio. É aqui que eu quero chegar. Qual é o seu diferencial quando ele te encontra? E aqui eu vou bater uma tecla que eu falo desde as minhas primeiras aulas. Então, não sei se você já ouviu minhas aulas, você vai ver um link aqui embaixo na descrição, onde você vai encontrar uma página com algumas aulas de marketing. E eu falo bastante sobre a geração e a produção de conteúdo. Fotinha é bonito para o fotógrafo? É. Mostrar suas fotos? É muito importante. Mas você não resolve o problema. Qual é o problema que você resolve? A mãe, né, que eu falei que quer escolher um newborn, ou um casal de noivos que está planejando casar nos próximos meses, está atrás de um fotógrafo, não te conhece ainda, mas acaba te conhecendo. Na hora que ele entra no seu perfil, qual o problema que você está resolvendo para ele? O que você está agregando para ele? Você entendeu? Então existem diversos e diversos conteúdos que você pode mostrar. Quando essa minha amiga fez essa pergunta para mim recentemente sobre essas publicações, eu acabei, nosso tempo era curto, eu acabei não conseguindo falar muito sobre isso, né? E foi por isso que me motivou a gravar essa aula. E eu falei um pouco sobre a geração de conteúdo, e ela falou, não, mas eu já coloco conteúdo, já publico. E eu falei, não, você coloca fotos e tal, mas existem outras coisas. Eu falei, mas que tipo de coisa? Então, eu sei que você aí deve estar se perguntando que tipo de coisa. Mas imagina, o importante é você gerar valor, agregar alguma coisa na vida da pessoa. Então, dicas de qual o melhor mês para fazer um newborn. Desculpa, posso falar uma coisa óbvia, mas são 10 dias, são 20 dias. Ou quais são os melhores ambientes? Ou o que fazer para o seu filho não chorar nesse momento? Como se preparar os apetrechos para esse dia do newborn, por exemplo. Eu estou dando muito exemplo do newborn, né? É, festa de casamento, ou ensaios femininos, ou de casais. Eu tenho uma amiga que é fotógrafa, uma outra amiga que é fotógrafa de ensaios femininos, né? E imagina, essa mulher, ela quer tirar foto, fazer um ensaio dela um pouco mais sensual, por quê? Por que ela quer fazer isso? Ela quer dar de presente pro namorado, pro marido? Ou não, ela quer por outro motivo. Justamente o contrário, ela não se acha tão bonita e ela gostaria de ter alguma coisa que trouxesse para ela um pouco mais de empoderamento, mostrasse a beleza dela, mesmo ela não tendo um corpo perfeito, mas que mostrasse a beleza dela através de um ensaio fotográfico, tá vendo? Então, existe dor, existe problema que essa pessoa tem. O seu conteúdo é para ganhar, conquistar esse cliente através desse tipo de coisa, desse tipo de conteúdo. Então, daqui para frente, se você ver minhas aulas daqui para frente, você vai me ver falando sobre conteúdo de valor muitas vezes, muitas vezes. E as aulas para trás, se você for assistir as outras, eu falei sobre isso muitas vezes. E é isso que faz aquele cara da fruta mais alta ou um pouco mais baixo do triângulo que não te conhece ainda, na hora que ele te conhecer, fala: putz, achei o cara. Ele acabou de falar de um assunto que é para mim. Diferente de ele só ver foto. Você entendeu? Dicas, sei lá, o que mais? Depoimentos. Cara, imagina uma mulher dessa que fez um ensaio onde ela se sentiu muito mais empoderada depois disso. Imagina um depoimento no seu feed. Imagina a pessoa que acaba de encontrar suas publicações, acaba de te conhecer e se depara com uma pessoa dando um depoimento forte, vindo do coração. Ou estou falando muito né, de fotos pessoais, não estou falando de fotos
fotógrafos corporativos, que tem um monte, né? Mas imagine uma empresa falando que, fazendo um depoimento que por causa das sessões, uma campanha que ela fez para a imprensa foi de muito sucesso por causa das fotos de tal fotógrafo. Cara, isso é um depoimento importante. Dicas, por exemplo, da importância, olha só que legal, se seu serviço como fotógrafo é para empresas, né? Se você mostra a importância das campanhas serem feitas com fotos de boa qualidade, ou em ambientes fechados, ambientes abertos, não sei, cara, eu não sou fotógrafo, e você que é. Você precisa encontrar uma forma de, na hora que esse público que não te conhece ainda passar a te conhecer, ele se deparar com um conteúdo que ele fala assim, ele faz essa cara aqui, ó. Entendeu? Caramba, esse fotógrafo aqui falou exatamente o que eu precisava. E é isso que eu quero. Vou passar a seguir esse cara. Na hora que eu precisar, olha só, é o público que ainda, o parte de baixo, que precisa do seu produto, mas não é para agora, né? Então o cara fala, pô, gostei tanto que na hora que eu precisar, vou atrás desse cara aqui. Vou atrás desse fotógrafo ou dessa fotógrafa. Beleza? Ou dessa empresa de fotografia. Então, resumindo, a primeira pergunta dela era por que só os amigos alcançavam as fotos dela. A resposta é porque ela só pegava fruta abaixo, só estava em cima, só estava falando com o público da parte de cima do triângulo. Segunda parte da pergunta dela era o que fazer? O que fazer para alcançar mais pessoas? Então você tem pegar uma escada e pegar frutos mais em cima, ou seja, investimentos em estratégias que você tem que investir em links patrocinados ou outras coisas que você investe um pouco mais, tem um pouco mais de esforço para alcançar mais pessoas. E a terceira parte da pergunta dela era sobre a hashtag. Qual hashtag usar? Muitas pessoas pensam que o que faz você alcançar mais pessoas são hashtags. É uma verdade. É uma verdade. Só que, cara, esse é um esforço de pegar uma fruta um pouquinho mais em cima só. Não é fruta mais para cima, não. Por quê? Porque nas redes sociais existe a cultura de você pesquisar e a hashtag ela é uma forma de você encontrar novos posts, né? Então, se você fizer aí hashtag fotos para casamento ou fotos de eventos esportivos, deve ter essa hashtag. E aí você vai encontrar ali perfis de fotógrafos ou de pessoas que trabalham com fotografia que você não conhece ainda. Então, é uma forma de você ter um esforço a mais, uma estratégia simples de você ser encontrado com mais pessoas, mas não é em grande escala. Não estou dizendo que hashtag é errado. Tem que usar hashtag, mas não confie só nisso. Beleza? Então, gente, uma coisa legal, cara, que eu tô falando bastante sobre conteúdo, e eu queria ainda falar um pouco sobre isso. Tem uma coisa muito legal que quando alguém se encanta com o seu conteúdo, é a autoridade, a sua autoridade como fotógrafo que cresce. E quando eu falo autoridade, não é aquela autoridade de mandar, de quem manda, de quem comanda. É a percepção que o seu cliente tem sobre você, de que essa percepção de que você sabe o que fala, de que você tem riqueza, tem valor no seu conteúdo, isso é uma percepção de autoridade. E quando você tem autoridade, aumenta você fica um pouco mais alto para encontrar as frutas mais altas. Então, é mais fácil conquistar pessoas que ainda não te conhecem quando você tem autoridade. A autoridade é um gatilho mental. Eu falo sobre gatilho mental em outras aulas e estou falando um pouquinho agora só sobre o gatilho mental da autoridade. Tá chovendo, esse barulho deve estar aparecendo aqui na filmagem, mas eu vou continuar mesmo assim. Bom, então eu falei aqui sobre uma estratégia simples, cara. Eu falei toda essa história aqui para responder a minha amiga de forma mais resumida, que, cara, se você quer encontrar mais pessoas, tem que investir um pouco mais. E resumindo, os dois pontos que você precisa são produção de conteúdo de alto valor, conteúdo que resolve problema, conteúdo
que pega na parte sonhador do cara, do cliente, não na parte chatona do... Em outro vídeo, em outra aula minha, eu falei que todo cliente tem o cérebro dividido em duas partes, né? A parte chata e a parte sonhadora. Não tem muito a ver com o que eu estou falando aqui, mas se você for ver a minha aula que eu falo sobre isso, você vai entender. Então, primeira estratégia para alcançar novas pessoas. Conteúdo de muito valor. De muito valor. E distribuição de conteúdo. Distribuição de conteúdo. Distribuição de conteúdo é uma estratégia, uma técnica de fazer publicações mixadas gratuitamente com patrocinadas e alcançar novos leads, novos clientes através dessa técnica de distribuição de conteúdo. Toda vez que você ouvir distribuição de conteúdo, eu estou falando de tráfego pago, posts patrocinados e também publicação gratuita, que é a que todo mundo faz. A mescla desses dois, de uma técnica tal, que eu posso falar isso em outra aula, é exatamente o que quer dizer distribuição de conteúdo. Então, estou sendo um pouco repetitivo. A resposta da minha amiga é: por que não consegue, ou o que faz para alcançar, o que fazer para alcançar mais pessoas? Conteúdo de qualidade e distribuição de forma gratuita e paga dos seus conteúdos. Beleza? E, cara, isso traz, além dessa autoridade que eu falei, coisas muito gratificantes para qualquer empreendedor, para qualquer empresa, para qualquer fotógrafo. Traz aquela sensação de poder ser reconhecido por mais pessoas. Imagina, cara, você como fotógrafo, hoje nem tantas pessoas te conhecem e você passar a ser conhecido por muitas pessoas, pelo seu trabalho, sabe? Pela qualidade do seu trabalho, você poder estar grato por poder afetar a vida das pessoas, né? Essa minha amiga que trabalha com ensaio fotográfico, por exemplo, ela já me mostrou alguns depoimentos que ela recebeu de mulheres que ficaram tão gratas e tão felizes com o resultado de se ver tão bonita nas fotos, sabe? Mulheres que falam assim: olha, eu nunca me achei tão bonita como eu me achei nas suas fotos. Isso é muito gratificante para o fotógrafo, para o profissional em geral. Então, imagine você alcançar mais pessoas e receber esse feedback de mais pessoas. E o resultado disso é agenda cheia e ser bem remunerado, né? É isso que a gente quer, né? Bom, você deve estar se perguntando, né, como fazer esses dois passos. Geração de conteúdo e distribuição de conteúdo. Eu vou falar sobre isso em mais aulas. Então, o Netinho e a Mari me chamaram para gravar essa aula, nem me chamaram para gravar próximas, mas eu já estou aqui me oferecendo para gravar mais aulas e falar exatamente sobre esses dois passos e outras coisas que o marketing pode fazer para você como fotógrafo. Inclusive, já vou aqui, acabei aqui de imaginar que a próxima aula seria legal eu falar sobre o que o marketing pode fazer para o fotógrafo. Então, se tiver próxima aula, eu acho que vai ter, eu vou falar sobre isso. Já agenda aí, já anota aí sobre o que eu vou falar. O que o marketing pode fazer para o fotógrafo. Não estou falando só de marketing digital, marketing no geral. O digital está dentro do marketing. Beleza? Bom, gente, eu quero que, estou terminando aqui, já deve ter dado mais de meia hora aí de aula. Cara, manda pergunta, se ficou dúvida, se eu esqueci de falar alguma coisa, manda pergunta nos comentários, cara. Pergunta mesmo, manda bala aí que eu tento responder. Tento fazer outro vídeo com as respostas, ou se for uma resposta curta eu respondo lá mesmo. Manda um direct, sei lá, cara, eu vou responder. Beleza? Se tiver algum fotógrafo, algum amigo fotógrafo que você acha que vai ser interessante, compartilha. Dá um like. Eu tô indo aqui. Outro dia eu tava falando com meu irmão, e meu irmão lembrou que antigamente eu falava que quem pede like nos vídeos é porque o conteúdo não é bom, né? E agora tô eu aqui pedindo like. Dá um like aí, cara, se você gostou, me ajuda. E hashtag da nossa aula aí, sei lá, o que a gente falou? Copa da Árvore. Hashtag Copa da Árvore. Tira um print agora
eu falando e põe aí, hashtag Copa da Árvore. Se a galera não entender, não importa. O que importa é que a gente está participando aqui. E, tem a hashtag Triângulo do Povão, né? Se você achar outro nome legal aí pro triângulo, manda bala. Beleza? Galera, abração. Gostei de falar para vocês fotógrafos. Eu agradeço muito aqui o convite, Netinho e da Mari. E se der, Netinho, quero fazer mais. Beleza? Próxima aula eu tô pensando aqui no assunto pra gente falar. Abração, até mais, pessoal.